heresias. E nós vamos colocar por último, que somos nós, igreja. Certo? Quando nós falamos de religião, às vezes nós lembramos também igreja, né? Mas nós não somos uma religião. Nós evitamos ter heresia, porque às vezes vem para o nosso meio a heresia, as seitas. E principalmente esses aqui são bem idênticos, ó. A seita e a heresia. E aqui o que somos nós, igreja, que depois nós vamos ver também. Primeiro eu vou escrever tudo, depois nós vamos tópico por tópico. Então nós somos o quê? Igreja. Certo? Naturalmente, quando a senhora foi sair hoje de casa, você falou lá para o seu marido ou para a irmã, ou comentou com a sua mãe, falou assim: eu vou na igreja. Ela não falou, eu vou na religião. Né? Eu vou na igreja. Mas depois nós vamos ver com respeito à igreja, que vai ser no final, e uma outra coisa: templo. Aí nós vamos ver a diferença de igreja e templo. Certo? Então eu coloquei tudo aqui para a gente poder ir agora tópico por tópico. Então vamos apagar aqui e deixar por enquanto só religião. Certo? Religião. Nós não somos uma religião. Certo? Muito importante que a irmã aprenda isso aqui e nós vamos reciclar. A palavra religião, no significado, vem do latim, que quer dizer religare. Lembra que nós falamos lá no Jardim do Éden? Deus colocou o homem, falava com ele e tal. Quando ele pecou, ele perdeu esse elo. Aí depois ele é ligado através de Jesus. Então quando diz, por isso que eles vão dizer religare, vamos ver lá, as três cruzes, né? Aqui um malfeitor, aqui outro malfeitor, Jesus no meio. Então Jesus, o próprio texto lá diz assim, é o único mediador entre Deus e os homens. Então Jesus é quem nos religa com Deus. Porque o homem perdeu lá no Jardim do Éden, certo? Perdeu, é a mesma coisa que quebrar a ponte, aí tem que religar. Só que às vezes as pessoas confundem que não, que é a religião. Aí alguém chega para nós e fala assim: de que religião você é? Né? De que religião você é? Tem pessoa que fala assim: eu sou espírita. O outro fala assim: está na moda dizer, eu sou evangélico, né? Quase não se usa crente, eu sou evangélico e tal. Isso se chama figura de linguagem. Porque na verdade nós não somos uma religião. Nós somos igreja do Senhor. Que mais para frente nós vamos ver que... Então esse religar quer dizer, o homem perdeu a comunhão, então ele quer se apegar em alguma coisa. Ele se apega em religião. Então, por exemplo, a religião é onde que vem lá? A idolatria. Quando aquela mulher falou para a senhora assim: olha, sabe, eu não sei, mas eu gostaria que a senhora fosse lá. Quando ela estava te chamando lá, ela queria te oferecer uma religião. Que ela não falou Jesus, falou? Ela falou a sigla de onde ela permanece, que foi o Espiritismo. Não é isso? Então, aí é uma religião. Que depois, embutido dentro de religião, está a religiosidade. A religiosidade, esse é pior ainda, que são as maneiras, são os dogmas que tem dentro disso. Então, o que eles dizem lá? Faz 3 Pai Nosso, 7 Ave Maria, não é? Então, se os outros perguntam qual religião, o que a gente fala? Não, nós vamos chegar lá. Você fala, não tem religião, nós vamos chegar lá. Lembra que eu coloquei tudo? Religião, seita, heresia e tal. Então fica embutido na mente dessa pessoa aqui. De repente tem um irmão aqui pregando, acontece muito no nosso meio aí. Fala assim: irmãos, amanhã vai ter um culto tal, não sei o que tal. Vamos ter cuidado com a religiosidade. De repente, se você põe na cabeça: não, eu tenho que estar lá, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, se torna uma religiosidade, uma prática. Então nós vamos ver a diferença da religião
que muitas vezes está embutida a heresia, que muitas vezes está embutida também as seitas, certo? Então nós não somos uma religião, nós somos igreja. E no final a gente não vai entender por que nós não somos religião. Pode falar. Pastor, um negócio que é interessante sobre a religião é que, assim, se você for ver para o Estado, né, para o Brasil, nós somos denominados o cristianismo, né? E aí, até no estudo que a gente está tendo da escola dominical, nós vimos ali que o povo que seguia, que acreditava em Cristo, isso, começou a ser chamado de cristão naquela época. Porque eram os que acreditavam que Cristo era o Filho de Deus, Jesus Cristo era o Filho de Deus. Aí começaram até com uma forma de abuso, né? Vamos dizer assim, esses aí são os cristãos, entendeu? E aí virou a religião aí, igual o pastor falou, para o Estado existem muitas. Tem islamismo, hinduísmo, eu não vou nem saber falar todas aqui, né, pastor? Mas tem um monte. E embutido dentro dela está a religiosidade, que é pior ainda. Que é o que fala que o povo judeu é o quê? O povo judeu é Judaísmo. uma nação escolhida. Na questão de Hoje religião, ela é uma nação. Mas na questão de religião, eles são do judaísmo. Do judaísmo. Que eles nem, quem é judaísmo, eles nem acreditam, se eu não me engano, se estiver enganado, que o pastor me corrige, eles nem acreditam na questão do Novo Testamento. Eles não levam muito. Eles se preocupam em ler lá as leis, né, os 5 livros da Bíblia e os profetas. Porque o Jesus que nós seguimos, ele não tem como, para eles, Jesus foi um bom profeta, um homem do bem, como para muitos aí. Mas para eles, Jesus ainda virá. Para nós virá também, vai ter uma aula sobre o arrebatamento. A palavra arrebatar quer dizer tirar a flor. Mas vamos por etapa para que a irmã não se confunda. Até só desculpa interromper não, mas no Evangelho de João, ele até fala assim, ó, Jesus ele veio para salvar os seus, a sua nação, os judeus. Mas os seus, o que eles fizeram com ele? Jogaram ele na cruz. Os seus não receberam, eles não receberam Jesus como rei. Não acreditaram que ele era o Filho de Deus, o Messias, o enviado que os profetas tinham profetizado. Eles estão aguardando o Messias até hoje. Então, na época de Jesus, já tinham o quê? Os religiosos. Exatamente. Que eram os fariseus, os saduceus. Aí tem outros que já entram dentro das seitas ou da heresia, os escolaitas, que ela vai aprender isso aí só com o tempo, né? Agora, passar do tempo, e naquela tecla lá, a irmã sendo aluna da escola bíblica, procura frequentar, não por religiosidade, a escola bíblica, porque você vai aprender. Você vai ter muito tempo para aprender também. Diante do Estado, um católico e um protestante, vamos dizer assim, um crente aqui da igreja evangélica, igreja, né, pentecostal, seja o que for, nós somos denominados cristãos, cristianismo. Só para você enquadrar na questão de religião. Agora o pastor vai te explicar por que a gente não está seguindo religião. Isso aí ele vai chegar lá, né, pastor? Então vocês me ajudam aí. Não, amém. Então, porque dentro da religião está o que é pior ainda. É a mesma coisa você comer sal e depois salgar mais ainda a comida. Aí você oferece para uma pessoa, e aí como é que tá? Está muito salgado. Uma feijoada ela pode ser gostosa, mas com muito salgado, está muito salgado, não é? Então a religiosidade, ela aperta mais ainda, ela é pior do que a religião. Não é? Ela é pior do que a religião. A religião, para você ter um pensamento da gravidade dela, ela chega até a matar em nome de Deus. Antigamente, quando a Igreja Católica Apostólica Romana perseguiu os hereges, ela matava. Você é um herege, então vai ser morto na fogueira. Eles matavam para eliminar, né? Então, mas com o passar do tempo, a irmã vai aprender mais ainda. Eu coloquei todos esses tópicos aqui para você poder diferenciar. Você vai falar, agora eu sei. Então, essas duas estão bem idênticas. Seita e heresia. Como que eu vou identificar uma seita? A seita, ela faz assim, ó, igual o pastor falou ali. Lembra que nós falamos no Novo e Velho Testamento? A seita, ela faz o seguinte, ela diminui, olha bem, ela diminui em alguns aspectos, e em outros ela aumenta. Então aqui ela é menos e aqui ela é mais. Como assim?
Um exemplo. Ela diz assim, não, esse negócio de Espírito Santo, Trindade não, que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, como que nós identificamos uma seita? Através disso. Aí a heresia é pior ainda, porque a heresia é um ensinamento falso, ou um ensinamento que nega. Aí era isso que a Igreja Católica Apostólica Romana fazia, matava os hereges. Certo? Ela matava, ele eliminava, fazia um exorcismo lá, matava, dizia que a pessoa tinha demônio. Então, como que vai identificar uma seita? Um exemplo, tem uma denominação, podemos dizer aí, não sei se você já ouviu falar, se chama, infelizmente não tem que falar, não sei lá dizer felizmente, aqui começa a apertar. Congregação cristã, olha, o nome bonito, né? Mas nós temos que falar. Cristã no Brasil, né? Porque tem em outros países também. No Brasil. Cristã no Chile. Hã? Cristã. Chile. Aqui? Isso. Cristã no Brasil. Tem Brasil país e Brasil. Aqui é Brasil. Já ouviu falar? Tem um prédio mais ou menos quase igual esse aqui? Por que nós dizemos que ela é uma seita? Porque ela diminui e acrescenta. Quando ela diminui, ela diz, não é preciso batismo não. Isso aí não está na Bíblia, dizendo que dá. Por quê? Porque eles dizem que não cobra dízimo, o dízimo não é cobrado porque não é imposto, é ensinado. Mas tem lá um tal de chamado lá, porque nós pesquisamos, é obra da piedade. Obra da piedade. O que é isso? Você já ouviu falar, os irmãos aí? Não, piedade. Eu desconheço. É um sistema de diaconismo lá que você pode levar uma peça de roupa, você pode levar uma cesta básica. Aí tinha uma irmã que é da obra da piedade, ela recebe e doa. Eu nem sabia que era entendeu? assim. Eles dizem que não, então eles diminuem. Não é preciso dízimo não. Dízimo não. Aqui ninguém cobra dízimo não sei o quê. Entendeu? Então por isso que é edificado como uma seita. Uma seita, ela diminui os ensinamentos bíblicos, diminui a Bíblia, certo? Isso aqui tem um valor, isso aqui tem um valor, isso aqui tem um valor, você tem valor, ele tem valor, nós temos valor. Cada pessoa tem o seu valor, certo? O carro tem um valor. Quando você diminui algo, você está desvalorizando. Mas às vezes quando a pessoa aumenta demais, não é? O carro é 20 mil, mas o cara pede 50. Aumentou demais, não é assim que a seita faz. Ela diminui ou ela aumenta? Como que ela aumenta, pastor? Quando ela diz assim, de repente você muda para um bairro que não tem outra igreja, só tem a congregação cristã do Brasil. A senhora passa lá. A senhora já batizada nas águas. Fala assim, não, aqui não. Aqui para a senhora ser dessa igreja, senão a senhora não é, vai batizar de novo. E lembra que nós já falamos aqui, um só batismo, uma só fé. Batismo é um só. E é interessante você ver até então ela a pega, sua ela mãe. Aumenta. Né, Patrícia? Sua mãe, nós perguntamos, né? Lembra? Nós Ela é perguntamos um batismo só. É. Ela é batizada já, entendeu? Aí nós falamos, então ela pode participar para aprendizado, igual o pastor que ele está ensinando que hoje tem coisa que eu não sabia, tá? Eu não é porque a gente já... Outra. E quando o pastor, uma coisa importante falar ali, quando ele fala de diminuir e aumentar, ele está falando da palavra. Da palavra. Porque nós somos baseados na palavra de Deus. Aí, por exemplo, você está congregando aqui há algum tempo. Se algum dia você viu nós falar de dízimo com você? Não. Pois é. Viu falar de oferta? Não. Mas nós ensinamos. A escolha é de cada um. Não existe cobrança, mas existe o ensino. Por quê? Porque aí vem de uma coisa da pessoa que se entregou para Cristo, ela vai entender. Pode falar, pastor. Aí é por aí, não, era só assim, para ficar bem claro, se qualquer dúvida, Patrícia, você pergunta, tá, filho? Que até eu se dá vontade de perguntar de vez em quando. Outra seita, já ouviu falar, né? Testemunho de Jeová. Tem uma mulher que eu criei tudo todo dia. Por que ela aceita? Ela diminui, eles chegam, Testemunho de Jeová é meio denonex, parece, mas não é.
Porque eles chegam te falando de Jesus, mas não tem nada com Jesus. Sabe? É só para inglês ver. Primeiramente, a Bíblia deles é diferente. Se chama Tradução do Novo Testamento. Aí ele vai ter lá uns livros lá. É pior do que a Bíblia Católica, porque a Bíblia Católica tem versão dela que ainda é melhor do que a nossa. Veja bem, versão na tradução, entendeu? Na tradução, ela é mais próxima do original. A única coisa que a Bíblia Católica tem a mais é alguns livros só. Livros históricos. Históricos só. Que são os livros não canônicos. Você vai aprender isso com o passar do tempo na vida cristã. Eu não posso passar todas as informações, não, é confusa. Então, o que os Testemunhos de Jeová faz? Não sei se vocês sabiam. Eles não comemoram data. Fiquei Que a gente sabendo. gosta de fazer aqui. A gente ficou sabendo por causa de um vizinho nosso ali. Data de aniversário, você ficou sabendo? Já. De aniversário. Eles não comemoram. Não, e ela falou que... Porque eles falam que festa é destruição. Na ressurreição. É. Uma outra coisa. Como é que é? Eles Peraí, não- eu não entendi. Por que eles não comemoram? Disseram que não, também não acreditam em ressurreição, que Isso. vai voltar. Então são igual o saduceu. Eles também não votam. Sabia disso? Não sabia de votar. Não votam. Não sabia também. Os Testemunhos de Jeová eles não votam. Quando você vê os resultados da eleição, alguns repórteres falam assim: houve um grande número de abstenção. O que é abstenção? Pessoas que não foram, incluindo ele, os Testemunhos de Jeová. E nem se aparecer. Eu não sabia. Eles não votam, eles são contra a política, não se exército. E um outro absurdo, esse aqui vocês devem saber: eles não doam sangue. É verdade. Então como é que pode? Então percebeu como que é a heresia? Se você for Eles lá, aumentam, eles diminuem em algumas coisas e aumentam exageradamente em outra. Que absurdo, não comemorar data de aniversário. E às vezes, hein, Patrícia? Não vai festa aqui à vontade? é importante dizer que às vezes você vai conversar com eles, às vezes uma pessoa, não vou falar igual minha vizinha, eu acredito que ela no seu pedir ela não vai saber me explicar, mas alguém que está mais acima lá dentro da igreja, que eu não sei nem se tem pastor lá, como é que chama a Eu vou dar função. uma olhadinha, não sei coisa aí. Eu gostei mais desse aqui. Eles, com certeza, eles vão às vezes falar para você assim, não, doar sangue está aqui na Bíblia. Aí às vezes vai pegar lá alguma coisa, um pedaço, né, e vai te ler. Aí você vai assim, rapaz, não é que ele tem razão? Porque igual o pastor falou, às vezes pega partes, entendeu? Eles Mas, diminuem. e vai encaixando. Porque às vezes tem religião criada em partes da Bíblia, né? Igual eles não comem, eu sabia, por exemplo, eu sei que eles não tomam café e não comem carne de porco, que são leis lá. Café toma. O café é outro. Não, O café. O café já tô entrando em outra, tá vendo? Aí já é outro. Certo? Então nós temos aqui só uns dois exemplos, mas tem números, né? Igual o que o pastor falou, que parece ser igreja, e são seitas, né? Seitas com eles, vamos supor, a questão da guarda do sábado. Na criação, lembra? Deus fez os 7 dias, todos os dias são abençoados. Ainda essa semana eu tive uma conversa com uma pessoa, ainda bem que dia abençoado. Eu falei, não, todos os dias são abençoados, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Teve aí a sexta-feira 13, que muita gente diz assim, a sexta-feira com 13 é um dia de azar. São Paulo fala muito isso. Não tem nada a ver, isso aí é mito. Todos os dias são abençoados. Agora veja bem, a irmã perguntou do judeu, muito bem. O sábado, aqui eu escrevi, não dá. O sábado, abreviado, foi dado na lei, quando nós lemos lá os Velho Testamento, para os judeus. Então nós vamos ver aqui mais para frente, nós somos igreja. Isso. Porque os judeus eram a nação Aí, irmão, do povo de Deus. Isso aí a irmã vai aprender com o tempo. Por isso que nós vamos por etapa para não confundir a sua mente. só para a irmã ter um entendimento, assim, Deus, em Abraão, lá no livro de Gênesis começa a história, ele faz um chamado a Abraão e fala assim, Abraão, falei, ele tinha uma grande nação, ele não era velho, Isaac nasceu, você deve conhecer essa história. Dali nasce o povo de Israel, né, que é o de Jacó, o filho dele,
o filho do Isaac, o neto dele, tem 12 filhos, são as 12 tribos, aí depois vem uma divisão, né, de reino, aí fica o reino dos judeus, da tribo de Judá, do filho de... Aí é assim, são detalhes, isso aí é coisa que com o tempo você vai aprender, mas é um povo escolhido e abençoado por Deus. Deus não, durante os ensinos você vai ver que Deus ele não, vai tratar com os judeus, entendeu? Porque um dia eles vão entender que Jesus era o Messias, porque igual eu te falei, eles ainda acham que o Messias vai vir. E tem aquele texto também, João, né? João, veio para os que era seu, quer dizer, os judeus. Os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem filho de Deus. Trazendo para a nossa linguagem, espiritualmente eles foram deserdados. Eles saíram de cena, que é uma outra questão que não dá para a irmã aprender agora, que se chama as 70 semanas de Daniel, o qual nós estamos na 69 semana. Isso aqui você só vai entender com o passar do tempo, mas são um total de 70. É uma profecia. Quando chegou na 59ª, parou. Quando parou aqui, ficou os judeus aqui, ó. Aí Deus parou com eles, e aqui entrou nós. Isso é um tempo profético. Tempo profético. Isso aí é uma coisa... Até eu não entendo muito não, tá, padre? Com o tempo. Então, até aqui eram os judeus. Daqui vem a igreja. Você já viu um louvor lá? Jambuzeiro bravo, Oliveira de... Nele fui enxertado. Nós fomos enxertados. A senhora sabe o que é enxertar, não é? Fazer um enxerto. O que é fazer um enxerto? Na planta. Isso. É pegar e colocar. Assim fomos nós. Nós fomos enxertados. Não era para nós, mas nós fomos enxertados. É a mesma coisa de um filho adotivo. Mas é um outro assunto. Percebe o cuidado que nós temos de ir por etapa para não te confundir. Então, seitas. Seitas aqui, nós podemos enumerar inúmeras. O tempo não dá. Mas um exemplo. Vamos ver aqui um pequeno exemplo que é uma seita também. Lembra que eu falei que os dois é bem idênticos? A seita e a heresia. Uma seita que está cheia de heresia. Um exemplo. O islamismo. Certo? O islamismo. Lembra dos homens bomba? Eles explodem lá. Eles seguem um profeta que se chama Essa eu sabia. Maomé. O que eles dizem? Que Maomé estava debaixo de uma árvore e recebeu a revelação. Aí foi onde que surgiu os países muçulmanos e tal. Pode um brasileiro seguir Maomé? Pode. E de repente converter ao islamismo, a religião deles. Aí vai lá. Por que aceita? Isso daqui na verdade é uma seita cheia de heresia, quer dizer, cheia de mentira também. Por quê? A seita também, junto com a heresia, eles têm um ensinamento lá, principalmente os que seguem a Maomé, radicalmente, que eles fazem a mistura, igual esse país que está em guerra, que se chama Irã, que é a teocracia. É um governo teocrático, é um governo que não é de voto, mas eles vai com a arma em nome da religião. Eles dão um golpe em nome da religião. Aí o que acontece? Lá mesmo eles diziam o seguinte, ou não sei se está escrito lá, mas eles dizem: cada homem bomba, cada um, que explodir em nome de Alá, eles não falam Deus, mas chamam Alá, né? Alá. Para eles Alá é Deus e Deus é Alá. Ele não usa a expressão Deus, mas é Alá. E Maomé é o grande profeta deles. Assim como nós falamos Deus e falamos o Senhor Jesus, certo? Então para nós Jesus é o grande profeta, que é o Filho de Deus, certo? Então eles têm aí eles dizem que cada homem bomba lá, que se explodir pela causa de Alá, olha que absurdo, olha que absurdo, como que é dizendo? Vai ter 10, 12 mulheres no céu. Meu pai. Que coisa. Então por isso agora acalmou mais, né? Acalmou mais. Mas não tinha os homens bomba lá? Tinha homem bomba e mulher bomba. Agora não me pergunte porque eu ainda não sei. Quando explodiu uma mulher, eu não sei se ia ter. 12 homens? Mas eles são machistas, a doutrina é essa. Porque na verdade, se você vê nas mesquitas deles, quando vai orar, não aparece mulher dentro da mesquita, já percebeu? Eles botam aquele tapete, é só homem, quer dizer, a mulher nem é. Então percebe? A seita e a heresia
ela diminui em algumas áreas e em outras ela acrescenta tremendamente. Pô, 12 mulheres, já pensou 12 mulheres falando no ouvido do cara, com todo respeito às 12 mulheres, não é? Hein, pastor? Entendeu? Trazendo para a coisa que é do nosso conhecimento aqui, né? Assim, igual eu mesmo, eu conheço um pouquinho ali, mas não sei muito do islamismo. Mas vamos aqui para uma religião que é conhecida, o catolicismo. A pessoa, eu vou falar do que eu sei, porque eu nunca tive lá, mas eu vejo o que os outros vão falando. Por exemplo, o camarada morreu, viveu uma vida longe da igreja, né? Pecaminosa, né? Às vezes tinha 2, 3 mulheres, mas a família fala assim, ele morreu. Ele vai lá, pelo que eu sei, tá? E fala com o padre, fala, não, vamos fazer uma missa de sétimo dia. Isso. Aí você vai, Isso é uma heresia. você traz uma gruja, né, para nós, né, aqui para a igreja, e a gente faz uma missa aí e encomenda a alma dele lá. Onde está escrito isso na palavra de Deus? Vai fazer o batismo na criança? Cobra também. Exatamente. Com todo respeito, nós não estamos criticando. Mas nós estamos falando a verdade. Mas as igrejas evangélicas não cobram para batizar. Não pode, mas não podemos dizer de todas mais hoje não. Oi? Nós não podemos dizer de todas não, porque a gente não conhece todas, pastor. Não, mas geralmente no segmento evangélico não cobra. Nem geralmente não. Geralmente não. Mas isso aí é só para você entender o que é uma heresia. Entendeu? Sendo que, por exemplo, a questão dos santos, que a gente já até comentou com você. Os santos também são coisas que são heresias. Você vai até o santo fulano de tal para ele poder ir até Jesus para depois chegar em Deus. Jesus, ele na palavra está escrito, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E está em vários outros exemplos que Paulo rasga as vestes, Pedro rasga as vestes. Gente, nós somos homens igual vocês, gente. E esses santos que hoje eles adoram, eles crucificaram eles, mataram eles. Vamos acelerar um pouquinho para você chegar na igreja. Né? Vamos acelerar um pouquinho para você chegar na igreja. Quantas horas são? Irmã, como diz o pastor Isaac, dando para entender mais ou menos até aqui, o que é uma religião, o que é uma seita e uma heresia. Agora nós chegamos igreja, que somos nós. Por que não somos religião? Agora ele não vai entender, nem seita nem heresia. Nós somos o quê? Igreja. Igreja. Pega aí na Bíblia da senhora aí, que a senhora já aprendeu, graças a Deus, ler a Bíblia também. Quer ver? Para finalizar aqui, quantas horas que é? 7:12. Mateus 16, versículo 18, para finalizar. Pastor, fica tranquilo, se não der hoje, finaliza semana que vem, né, Padre? Que hora que é aí? 7:12 que a tia falou. Então não vai dar não, Isaac. Fica tranquilo, semana que vem é... Então nós vamos ver, só finalizando. Igreja e templo. Ontem eu usei essa palavra aqui no finalzinho para explicar, né? Onde a irmã não estava, ia ter uma comemoração aqui, eu falei para os irmãos poupar o templo. Certo? Então Mateus 16, 18 fala assim: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus chega para Pedro e diz assim: Pedro, tu és pedra, mas sobre essa pedra, que referindo ele, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O significado de igreja quer dizer eclésia. Eclésia, que quer dizer tirados para fora. Ué, que negócio que é esse? Igreja, eclésia, que quer dizer tirado para fora. Ou igreja, lugar de reunião, que é mais templo. Então, quando a irmã saiu de casa, ou quando nós saímos, ou eu chamei minha esposa, minha guarda, vamos dar na hora de ir para o culto na igreja. Mas igreja, na verdade, somos nós. Onde estiver 2 ou 3 reunidos, estarei ali. Lá na sua casa, na hora de comer, a irmã chama a sua mãe, chama o seu filho, vamos agradecer a Deus. Quando tiver 2 ou 3, quando a senhora olhou ali, representa a igreja. Hoje nós vamos acabar o culto. Amanhã o pastor Isaac está na lanchonete, está o Davi lá. O pastor Isaac representa a igreja, porque Paulo fala assim: vós sois o que? Ele fala também, templo do Espírito Santo. Ué, então nós somos igreja ou somos templo? Nós somos igreja. Templo é o prédio.
é o prédio. No dia do arrebatamento, que vai ter uma aula depois sobre o arrebatamento, que quer dizer, ser tirado à força, não vai subir o prédio vai ficar aqui. Certo? O prédio vai ficar. Quem é que vai subir? Nós. A igreja. Quem vai subir é a igreja. Então, na verdade, por que igreja tem o significado de nome de eclésia, tirado para fora? Esse tirado para fora é o que nós estamos amando. No domingo eu sinto esse amor. Hoje mesmo acabou o dia e o Espírito Santo cobra mim. Você não fez nenhuma visita? Porque nós temos que ir. A igreja foi chamada para ir para fora, não para ficar dentro do prédio. Porém, o prédio é necessário para nós nos reunir, para nós cultuar, para nós ter comunhão. Nós não vamos desvalorizar também o templo. É a mesma coisa de aqui ser 6. Você vai lá na padaria e fala assim, me dá 6 ovos. Aí você vai lá na padaria e também diz assim, me dá meia dúzia. 6 e meia dúzia é a mesma coisa, não é? Não é verdade? Então, aqui igreja, na chamada figura de linguagem, tem a ver com o templo, porque Paulo fala assim, vocês são o quê? O templo do Espírito Santo. Glorificai, pois, a Deus, porque o Espírito de Deus está em vós. Então tem gente que diz assim, morreu, acabou. Quando morrer, pega essa carcaça e joga em qualquer lugar. Não é assim não. Nós somos o templo do Espírito Santo. Isaías 6, não é? Encheu a fumaça o templo, ele viu a glória, e o que ele caiu? De mim que eu vou perecer. Ele sentiu ele, não foi o prédio. Não é verdade? Então dá para entender a diferença? Então igreja, eclésia, lugar de reunião, mas a igreja é chamada para fora. Nós reunimos aqui, mas nós voltamos para a nossa casa. Não é verdade? Nós vamos ficar aqui dia e noite. Então os dois é importante. Então o que nós somos? Nós não somos uma religião. Nós somos o quê? Igreja. Deu para entender ou não? Jesus não vai arrebatar a religião. Hã? Eu ia falar, é só isso, Jesus não vai vir arrebatar a religião. Outras coisas, prédio, né? Outras coisas que às vezes características algumas igrejas como seitas são isso. Eu mesmo já pertencia a uma que era assim. Eles acham que a salvação está na igreja deles e não em outras. Né? Aqui nesse lugar aqui é que ensina a verdade. E nós não pregamos, né? Não sei se você já pegou alguma palavra, algum irmão pregando. A salvação não está aqui nessa igreja, não está na placa dessa igreja. A salvação está em Jesus. Tem igreja que acha que só Deus que vai para o céu. Exatamente. Isso vai encaixar lá na seitas e heresias. Então deu para entender, irmão? Eu tô entendendo. O que é uma seita? O que é uma heresia? A heresia é um ensinamento errado. Então, quem nós somos? Nós somos uma religião? Não. Então, quando alguém perguntar de que religião você é, eu sou da casa da Bíblia, é isso que a irmã vai dizer? Não. Agora, você perguntar que igreja você é, porque isso se chama figura de linguagem. Eu vou ali naturalmente pelo bairro aqui, alguns vão dizer assim, na igreja do pastor Isaac, pela identificação, isso se chama figura de linguagem. Mas no fundo, igreja é eclésia saído para fora, somos nós. Nós somos da igreja de Cristo. Nós vamos sair para fora. Então esse local de reunião, local nós devemos não desvalorizar, nós valorizamos aqui. Quando nós dizemos assim, uma figura de linguagem, eu vou na casa de Deus, ou o pregador está pregando e fala assim, vamos ter reverência na casa de Deus. Não, está doido? Deus tem muita casa, né? Tem casa aqui, tem casa ali, tem casa lá. Só que nesse bairro tem umas 7 ou 8 casas. É figura de linguagem. Porque ele mesmo também diz na sua palavra, eu não habito em casa feita por mão de homem. Deus ele habita onde? No céu dos céus. Não é verdade? Então é uma figura de linguagem. Então no local que nós nos reunimos, que se chama templo, que é a nave da igreja, mesmo assim, tem inúmeras referências bíblicas que nós vamos respeitar este lugar. Já pensou nós chegar aqui e tá a criança correndo para lá, correndo para cá? Não é verdade? Assim como tem um respeito num órgão público, numa rodoviária, até na discoteca que vai ter baile lá, tem, né? A entrada tem que entrar um por um, sem entrar. Lembra aquela boate Kiss? Na hora do incêndio saiu um monte, pisou lá, morreu um bocado, virou bagunça, não é? Então nós também respeitamos o templo. Por quê? Porque é um local de reunião. Ou pode ser chamado por alguns, está na Bíblia também, minha casa será chamada casa de oração.
Alguns falam casa de Deus, né? Vamos respeitar a casa de Deus. Amém. É figura de linguagem. Porque na verdade Deus não comprou isso aqui está alugado aí. Não é verdade? Então no dia do arrebatamento isso vai ficar. Agora quem é que vai subir? Somos nós. A igreja de A Cristo. igreja de Cristo. O templo, inclusive, pastor, uma coisa interessante, o senhor estava falando aí que Deus, ele não habita Em templo feito por mão de homem. E nós somos feitos por quem? Por Deus. Por Deus. Deus habita. Façamos o homem, né? Tem até um louvor de criancinha que eu lembrei que fala assim: meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Glória Então a deu Deus. para entender, né, irmã? Veja bem, tem muito mais coisa aqui se nós fôssemos esmiuçar, mas o tempo não dá. Então, pelo menos, como diz o ditado, uma síntese simples, que o evangelho é simples, para que a irmã possa entender. Amém?